todas e a todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. E se você está aqui conosco, é porque você também quer que esse estado de coisas mude, e para isso ajude nesse trabalho, compartilhe, chame mais pessoas para se conscientizarem muito sobre os acontecimentos e os seus desdobramentos. E, como sempre, temos aqui uma bancada da melhor qualidade. Que coisa boa! Eu vou começar apresentando a doutora Isadora Oshiro, advogada com atuação em compliance especializada em integridade corporativa e prevenção à corrupção. Doutora Isadora, por favor. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, colegas da bancada. Prazer participar do INAC, como sempre. Que coisa boa. E nós temos também o Dr. Vitor Augusto Ramos Viciato, que é doutor em História pela Unesp de Franca, professor e pesquisador do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Campus Tamboré. Por favor, doutor Vitor, cumprimentando a todos. Olá, doutor Antônio Carlos. Olá, doutor Isadora. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que coisa boa. E também estamos aqui com o vereador, o doutor Edilon Guedes Pinto Júnior, economista, mestre em economia pela PUC São Paulo, professor universitário, membro do Conselho Federal de Economia, foi presidente do Corecon São Paulo, vereador e subprefeito da cidade de São Paulo. Por favor, doutor Edilon, cumprimentando a todos. Não, eu queria agradecer o convite. Para mim voltar ao programa é muito importante, pela audiência que tem e pelos debatedores. Eu tive um probleminha aqui no meu celular, por isso que eu não pude falar, mas resolvi. Muito obrigado. A gente sabe como é que funciona isso. Nós vamos aqui para o primeiro assunto de hoje, gente. Que o Brasil já registrou mais de 70 casos de assédio eleitoral, agora em 2026, diz o Ministério Público do Trabalho. E é uma questão difícil, porque essas 70 denúncias de assédio eleitoral, de prática em que empregadores ou superiores pressionam trabalhadores a apoiar determinado candidato. A maior concentração de casos está na região sudeste, especialmente em São Paulo. Os registros também indicam um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2022. E a expectativa é de crescimento das denúncias com o início oficial da campanha eleitoral agora em agosto. E aí eu faço uma pergunta para a doutora Isidora. O aumento das denúncias de assédio eleitoral mostra que essa prática ainda é recorrente. Quais medidas empresas e instituições devem adotar para prevenir, né? Quais medidas devem adotar para prevenir esse tipo de conduta e garantir um ambiente de trabalho livre de interferências políticas, doutor Isadora? Olha, Antônio Carlos, eu acho que essas práticas, né, que a gente está vendo acontecer, elas refletem o ambiente de disputa política, né, dentro da relação de trabalho, como um vetor de coerção econômica e simbólica, né? É uma interação muito delicada que a gente tem entre direito eleitoral, direito do trabalho e o direito fundamental à liberdade política, né? Então, assim, quando a gente vê esse tipo de caso acontecer, é perceptível uma falha das empresas na sua organização sobre o risco político que elas contêm, né? Então, assim, em democracias mais consolidadas, né, aqui na Europa, eu acho que é muito claro para os agentes, né, de governo, agentes econômicos, que a empresa ela não é necessariamente um agente neutro, né? Assim, a gente tem que vigiar e cuidar para que ela não se transforme em um ambiente de potencial de captura, né, dessa vulnerabilidade que os empregados podem ter. Né? Então, o assédio, ele não precisa ser massivo, né? Ele basta acontecer, basta ele ser tolerado para que a gente veja que o risco, ele não é apenas de coerção, mas de um ambiente que permite que isso aconteça, né? Onde o silêncio da organização permite que isso aconteça, né? É claro que isso também tem um elemento cultural, né, que a gente não pode ignorar,
onde em democracias, né, mais consolidadas, a liberdade política ela é considerada como um direito absoluto, né, do cidadão, de algo do seu íntimo, né, da sua privacidade. E então o que a gente vê aqui é um rompimento não apenas de uma regra, né, mas esses limites entre a esfera política e a esfera política acontecer. Eu acho que com relação ao compliance, a gente vê a degradação, né, de certos aspectos que são a efetividade dos canais de denúncia internos, né, de empresas, a inexistência de treinamentos que abordem a neutralidade política corporativa, né, que deveria ser seguida, e o crescimento dessa cultura de normalização de pressão, onde as pessoas, né, onde a gente não tem uma igualdade de poder entre empregador e empregado que permite que esse tipo de coisa aconteça quando a empresa não assume o seu papel, né, não reconhece que a sua estrutura pode ter fragilidades e não implementa uma cultura de integridade e nem mecanismos de controle, né, para que isso não aconteça. Que coisa, é bom você que está acompanhando ver bem de perto cada observação dessa. E aí eu pergunto para o Dr. Vitor, o crescimento dos casos de assédio eleitoral revela apenas um cenário pontual ou reflete desafios históricos da cultura política brasileira na relação entre poder, trabalho e eleições? Dr. Vitor. Essa prática, ela reflete um aspecto histórico. Se nós remontarmos até o período da Primeira República, na verdade, essa prática era institucionalizada através daquilo que o grande professor e jurista Vitor Nunes Leal vai descrever como práticas ligadas a um sistema do coronelismo. Evidentemente que nós não vivemos mais o sistema coronelista que, como ele muito bem analisou, estava relacionado à Primeira República. Mas algumas práticas que foram criadas, desenvolvidas já lá no período da monarquia brasileira, ainda hoje, infelizmente, reverberam na nossa cultura. E o próprio Inácio fez uma pesquisa fantástica nos últimos anos, mostrando que pelo menos metade de todos os brasileiros já tiveram alguma interferência, alguma atuação de forma ilegal, ilegítima, para forçar, para manifestar um voto de acordo com os interesses de pessoas profissionalmente, politicamente, economicamente acima dessas outras pessoas. Então, essa prática de coação ou coerção, depende da situação, ela é histórica e ela mostra também um grave problema da nossa cultura do trabalho. O trabalho que tem uma dimensão profissional, institucional, que é relacionado a fora do âmbito privado, aqui no Brasil ainda é muito confundido como um favor. Olha, eu estou te dando um emprego, ao invés de estou comprando a sua mão de obra, eu estou te dando um emprego, logo eu exijo que você participe, atue de acordo com os meus interesses privados. Então, essa confusão ela é histórica e ela é muito presente ainda na nossa cultura. Não é um fato isolado. Que coisa, a gente sabe como é que funciona isso. E aí, então, nós vamos entrar no segundo item da nossa pauta, que é a denúncia de compra de voto no Rio de Janeiro, que motiva pedido do Tribunal Superior Eleitoral para câmeras corporais em mesários. E essa proposta apresentada ao TSE e ao CNJ sugere o uso de câmeras por mesários das eleições de 2026 para reforçar a fiscalização contra a compra de votos. A iniciativa surgiu após denúncias de um esquema no Rio de Janeiro em que eleitores seriam transportados até a sessão eleitoral, gravariam o voto para comprovar a escolha e, em seguida, receberiam pagamentos. Prática que, já se sabe, existe faz algum tempo. Embora o uso de celulares na cabine seja proibido para garantir o sigilo do voto, a proposta prevê que as câmeras registrem apenas a área pública da sessão eleitoral, com acesso às imagens restrito à Justiça Eleitoral. E aí eu pergunto para a doutora Isidora,
O uso de câmaras corporais pelos mesários pode fortalecer a integridade do processo eleitoral, doutora? Como equilibrar medidas de fiscalização com a proteção do sigilo do voto e dos direitos dos eleitores? Essa prática, né, que a gente está falando agora de colocar câmeras nos mesários, eu acho que revela um fenômeno típico de um sistema de pressão que a gente vive no Brasil. Porém, a gente não tem como, é inviável a gente pensar numa substituição de confiança institucional por controle tecnológico puro e simples, né? A integridade eleitoral, ela depende de dois grandes pilares. A gente pode, né, considerar que a prevenção e a fiscalização são a base do nosso sistema. Quando a gente tem camadas crescentes, né, de vigilância, tais como as câmeras, a gente vê que, então, o pilar da prevenção ele já está fragilizado, né? Quando a gente precisa recorrer a esse tipo de solução. E aí eu acho que a gente vai numa questão mais profunda. Como manter uma democracia plenamente sustentável baseada exclusivamente em monitoramento, porque é praticamente isso que a gente faz implementando essas câmeras, né? Então, assim, o risco é que a gente tenha uma transformação de uma cidadania baseada em confiança institucional, né, do nosso modelo de Estado democrático, para um modelo de cidadania baseada em suspeição permanente das nossas instituições, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se questionar em qual modelo a gente quer crescer e que a gente quer ter o nosso sistema eleitoral implementado, né? Pois é verdade. E essa história de compra de votos de lotarem ônibus numa cidade para levar para outro estado para votar numa outra cidade, tudo isso são coisas que a gente sabe que são infelizes tradições que nós vamos ter que romper. E aí eu pergunto para o doutor Vitor, o debate sobre novas formas de fiscalização nas eleições revela uma mudança na forma como o Brasil enfrenta práticas históricas, como a compra de votos e doação de eleitores? Sem dúvida alguma, corroborando com o que a doutora Isadora colocou, nós caminhamos para um estado não apenas de suspeição, mas também com o aumento da vigilância, da segurança, nós podemos cair nas tentações de um estado de exceção. Principalmente quando a gente começa a conjugar essa notícia como uma notícia também que foi aprovado agora o spray de pimenta para as mulheres, para o uso das mulheres. Então, nós estamos, de uma certa forma, o tempo todo correndo atrás do rato, ao invés de nós, de uma forma limpa e clara, criarmos uma cultura de limpeza institucional para que ratos e situações poluentes acabam aparecendo de vez em quando e criem uma grande sensação de escândalo. O que está acontecendo no nosso tempo é que, ao invés disso, o escândalo ele está fazendo parte do cotidiano das pessoas. E aí, institucionalmente, o Estado está criando mecanismos cada vez mais apurados de segurança. A gente também pode lembrar da nossa Receita Federal, que é uma das melhores receitas federais do mundo. Por quê? Porque nós utilizamos muito diversos tipos de crimes. Logo, o Estado vai ganhando muito poder. E quando o Estado vai ganhando muito poder, ele não necessariamente é uma burocracia neutra. Ou seja, determinados tipos de atores, no tempo presente ou no tempo futuro, podem se apropriar dessa maior presença do Estado na vida do cidadão, e aí, de fato, nós caminharmos, tomara que não, mas nós caminharmos no futuro para um estado de exceção normalizado, onde todo mecanismo de segurança, de vigilância, passa também a ser um mecanismo de perseguição. Quando a gente chega no momento do voto, em que até o próprio mesário está sendo alvo de suspeição, daqui a pouco nós já fomos para as urnas, agora vamos para os mesários, até onde iremos chegar com esses mecanismos. É interessante que, quando aí eu normalmente me apresento, Antônio Carlos Fernandes, presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Cívicas de Estado, um dos criadores do Movimento Basta, e membro do Conselho Consultivo da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul, propositadamente acabei deixando para esse momento. Por quê?
por um acaso, houve uma reunião na universidade nessa semana e o foco, interessante que o foco foi o ensino ter ética, o foco na ética no ensino, para a gente tentar trabalhar essas coisas todas. Mas aí a gente passa para um outro tema, e eu vou provocar aqui o doutor Odilon. É sobre a auditoria no Rio de Janeiro, que mostra que uma auditoria, né, da Controladoria Geral do Estado e do Gabinete de Segurança Institucional identificou indícios de um elevado número de servidores comissionados que não exerciam suas funções em secretarias do governo do Rio de Janeiro, nos gabinetes do Palácio da Guanabara. Em algumas pastas, o percentual de possíveis funcionários fantasmas chegou a, pasmem, 80%. De acordo com o jornal RJ2 da TV Globo, 78% dos comissionados da Secretaria de Trabalho e Renda não trabalhavam. O mesmo acontecia nas pastas de esporte e lazer, com 75% de pessoas que recebiam sem trabalhar, e no turismo, onde 73% seriam fantasmas. A investigação utilizou registros de acesso aos sistemas aos prédios públicos para identificar inconsistências. As exonerações realizadas devem gerar uma economia estimada em 16 milhões por mês aos cofres públicos. Mas a questão que eu levanto, doutor, é que isso abala a imagem do Estado, quando na verdade nós sabemos que a estrutura estável do Estado acaba tendo um papel importante para a preservação do funcionamento da estrutura. Doutor Odilon, qual é o impacto da existência de funcionários fantasmas para as contas públicas e para a eficiência da gestão? Auditorias como essas são suficientes para fortalecer o controle dos gastos públicos, usando a sua experiência, doutor Odilon? Por favor. Eu acho que, primeiro, essa não é uma prática atual, ela piorou muito. Inclusive, pela minha idade, quando eu era criança, tinha uma música de carnaval que era Maria Candelária, alta funcionária, que no fundo a música retratava que ela não ia trabalhar. E veja, lógico que isso piorou nesse nível que você colocou aí, o percentual, que mostra a gravidade do desmonte do Estado, porque isso não é o chefe só, isso vem desde o governador, tanto que os ex-governadores do Rio, vários foram presos, vai para secretário, o que permite isso, que é uma forma de você captar cabos eleitorais para permanecer no poder. Então, acho que tem que ser muito duro com isso, tem que demitir. Inclusive, eu fui subprefeito, e para mim foi uma experiência fundamental. Quando eu cheguei na subprefeitura, os engenheiros trabalhavam, alguns de manhã, outros à tarde, e eles eram contratados para trabalhar o dia inteiro. Aí eu mandei cortar o ponto de todo mundo. Aí vieram lá conversar comigo que isso era feito em outras regiões. Eu falei, tudo bem, nas outras pode ser, só que aqui não é. E isso deu uma credibilidade muito grande para mim no meio de todos os funcionários. Tá certo? Então eu acho que nós não podemos, que na gíria se coloca, que se passa pano em tudo no Brasil, não é só isso. Então tem que ser uma fiscalização rigorosa, punir os responsáveis e demitir literalmente quem não vai trabalhar, que é o único jeito de você ir resolvendo esse tipo de problema. Se você vai permitindo isso, vai se alastrando, e se acontece, por exemplo, esse exemplo que eu dei, se acontece numa secretaria, lógico que os funcionários da outra vão saber e falar, por que eles podem e eu não posso? Então tem que ser uma determinação do alto escalão para não fazer nenhum tipo de exceção para combater isso, porque o que você colocou, isso desmoraliza o Estado. O Estado brasileiro é fundamental do ponto de vista econômico. Só para dar um exemplo, a Embraer exporta a maioria dos aviões porque o BNDES, que é um banco estatal, financia. E no Brasil, 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, que usam o SUS, que é do Estado. Então o Estado tem uma presença fundamental, só que ele é desmoralizado por essas coisas, todo mundo fica falando mal. Então eu acho que tem que ter uma ação rigorosa contra esse tipo de arbitrariedade.
Nossa, doutor Dilon, o senhor me provoca, sem dúvida, a parabenizar a ação que o senhor tomou como subprefeito. Eu não tenho como não dizer que eu também, como fui subprefeito de 3 subprefeituras de São Paulo, numa delas, quando eu cheguei, eu percebi uma situação tão desequilibrada de pessoas que não compareciam regularmente. Eu fiz um levantamento e mandei um ofício para o gabinete do prefeito, assim, ó, está aqui 200 e poucos funcionários, o senhor pode fazer o que tem que ser feito. Tá? Muito bom, parabéns, tem que ser, a gente não pode vacilar em esse tipo de ação. Mas você que está acompanhando, perceba com tudo isso que o doutor João está falando, a importância da estrutura de Estado adequadamente dimensionada para te atender. E aí eu pergunto para a doutora Isidora, né? Que mecanismos de governança e compliance podem ser adotados pela administração pública para prevenir a existência de funcionários fantasmas e aumentar a transparência na gestão de pessoal? Olha, Antônio Carlos, essa situação aí que foi vista no Rio de Janeiro, né? Ela, como o doutor Odilon falou, ela mostra uma existência de uma estrutura de um Estado paralelo ao Estado formal, né? Não é apenas vio pontual, é uma discrepância, né, que já está integrada ao sistema, né? A gente se pergunta como que não colapsa quando 80% de funcionários não estão cumprindo o regime que deveriam, né? Eu acho que as entidades públicas, né, tanto quanto as empresas privadas, elas têm meios de darem treinamentos aos seus funcionários, terem canais de denúncias efetivos, terem mecanismos de controle, terem, né, medidas de punição, né, para aqueles funcionários que, né, se investiga e se comprova que estão agindo de forma errada, para que a gente tenha essa credibilidade, né, no Estado e tenha uma instituição que funcione, né, adequadamente. Exatamente. Eu só quero fazer mais uma observação a essa conversa toda, que eu tinha uma péssima imagem também, doutor Dilon, e a todos que nos acompanham, eu tinha também aquela péssima imagem de cidadão da estrutura de Estado. Né? E quando eu assumi, qual não foi a minha surpresa ao perceber que a estrutura funciona. Ela vai funcionar um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo de quem esteja momentaneamente no comando, né? Mas a estrutura funciona sim. E é dentro disso que a gente vai tentar falar. Agora, eu vou mudar um pouquinho o foco, que é a questão, e vou provocar o senhor, doutor Giló, a questão das emendas. O debate sobre transparência das emendas parlamentares ganhou força nessa semana em 2 frentes. De um lado, o Tribunal de Contas da União lançou um painel inédito que permite acompanhar a destinação desses recursos, né? Identificando autores, partidos, forma de execução e beneficiários. E, em 2026, a Comissão de Assuntos Sociais lidera a destinação de emendas com 1,23 bilhão, enquanto Brasília, Cuiabá e Fortaleza estão entre os municípios que mais receberam recursos. De outro, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades no envio de emendas a instituições ligadas à produtora do filme Dark Horse, em apuração que busca esclarecer suspeitas sobre a rastreabilidade e uso de recursos públicos. Doutor Odilon, o lançamento do painel do TCU e a abertura desse inquérito pela Polícia Federal mostram que a rastreabilidade das emendas está talvez mais evidência. E na sua avaliação, quais avanços esses mecanismos representam e o que ainda precisa ser aprimorado para garantir transparência, controle e boa aplicação dos recursos públicos, doutor? Olha, eu acho que tem uma questão que precede isso, que é a questão que é um absurdo os parlamentares fazerem esse nível de emendas no orçamento público, retirando do Poder Executivo a sua capacidade de investimento. Você pega o artigo 2º da Constituição Federal, mostra que os poderes no Brasil são independentes entre si. O que acontece? A hora que o parlamento começa
a executar o orçamento, isso aí é contra as regras da Constituição brasileira. Inclusive, o artigo 70 coloca que o Poder Legislativo deve fiscalizar o Executivo. Agora, como é que o Poder Legislativo vai fiscalizar se ele mesmo faz as emendas, que hoje assume um valor extraordinário, cerca de 60 bilhões, que dá mais ou menos 71% dos investimentos que o governo federal tem que fazer esse ano. E mais um detalhe importante, quem tem noção das necessidades de investimento pelo Brasil é o governo federal. Ele tem uma série de órgãos, que nem o IBGE e outros, que retratam a realidade brasileira de cada região, o Ministério do Planejamento e outros. E aí cada deputado destina dinheiro para o seu curral eleitoral para ficar perpetuamente lá no Poder Legislativo. No fundo, as emendas é um solapamento à democracia brasileira. Quer dizer, isso é um absurdo total. Eu acho que é um dos únicos países do mundo, pelo que eu sei, que permite isso, e isso tem que ser combatido. Como o ministro Flávio Dino começou uma ação em relação a essa questão, que tem que ser avançada. Então, eu acho que não é só um problema de saber onde a emenda vai, o problema é impedir que haja as emendas. Quando eu fui vereador, não tinha nada disso. E foi para um processo de decadência, porque isso se alastrou para as câmaras de vereadores, para as assembleias, tá certo? O parlamentar pode fazer algumas emendas pontuais que não sejam de valor expressivo. Agora, o problema é que isso aí acaba sendo um foco de corrupção brutal, que você não tem controle e que perpetua os deputados, engessa a democracia brasileira. Então, em relação a esse tipo de controle, eu acho que ele é importante, mas eu acho que tem que ser uma campanha de acabar com as emendas parlamentares. Nesse nível, não que o parlamentar possa fazer algumas que talvez no orçamento não foi contemplado, mas não nesse nível de valor e destinação para alguns municípios. Os vereadores e prefeitos reclamavam que viraram pedintes do Congresso Nacional, né, das emendas parlamentares, e só que o que nós estamos observando, e tem que ser muito bem analisado, é que, ao invés de se corrigir esse problema, agora câmaras de vereadores estão adotando o mesmo procedimento. Isso aí. Infelizmente. E só mais um comentário, doutor Odilon, não tenho como evitar. O senhor falou de divulgação do que é feito e tal. Há muitos anos atrás, a CONACAD chegou a fazer uma sugestão informal ao TCU para que fizesse, quando surgiu aquele negócio do impostômetro, falava-se muito no impostômetro, eu falei assim, por que a gente não faz um recuperômetro? E põe e fazer um trabalho inverso. Mas vamos lá. Mas deixa eu só acrescentar. O ano passado eu fui presidente do Conselho Regional de Economia e nós começamos com uma campanha, já no ano retrasado, que eu era vice-presidente, que chama Orçamento Público e Transparência Popular, que eu falei com inúmeros prefeitos no ano passado de colocar painéis por escrito das dotações orçamentárias e os principais gastos, porque a maioria da população não consegue acessar eletronicamente, que é difícil, e não consegue entender o que está lá. Então, simplificar, sem perder o conteúdo, a execução orçamentária. Exatamente. Eu aqui tenho que fazer mais uma outra provocação, já que estamos em épocas de eleições. Eleitores apontam assédio por candidatos para a venda de votos. Tá? Uma pesquisa do Ipsos-IPEC, realizada em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, revela que 22% dos eleitores brasileiros já receberam ofertas de dinheiro, benefícios ou outras vantagens em troca de voto. Além disso, 39% dos entrevistados afirmam que a compra de voto sempre acontece durante as eleições na sua cidade ou bairro. E uma percepção que sobe para 64% entre aqueles que já foram alvo da prática. Os dados mostram que, apesar de ser crime, a compra de votos ainda é vista como uma realidade recorrente em diversas regiões do país
especialmente no Nordeste, mas não restrito a ele, infelizmente. E aí eu quero perguntar para a doutora Isadora, os dados mostram que a compra de votos ainda é percebida como uma prática frequente pelos eleitores. Que medidas podem fortalecer a prevenção, a fiscalização e a conscientização da população para combater esse tipo de crime eleitoral, doutora? Antônio Carlos, quando a gente fala, né, desse assédio, né, ao eleitor, como você disse, a gente não é apenas um crime eleitoral, né? É a transformação do voto, do direito do voto, que é um direito fundamental, em um bem de negociação, né? De transacionável, sob coerção econômica, social ou simbólica, né? Por algum outro meio. O que a gente percebe assim, a desintegração da nossa cidadania, né? De uma maneira progressiva, quando essas coisas acontecem. Isso indica uma falha não apenas das nossas regulamentações, das leis, mas muito mais cultural, né? A gente vê que isso não é um episódio, né? Toda vez que a gente tem eleição, a gente tem esse tipo de pesquisa, a gente percebe esses fatos recorrentes. Então, assim, exige uma mudança estrutural muito mais profunda, né? Uma reconstrução mesmo da nossa estrutura política, da nossa organização, né? Então, assim, as ausências de alternativas acabam levando as pessoas, né, para esse tipo de situação, a vulnerabilidade econômica, social em que elas se encontram, acabam fazendo que a gente entre num ciclo muito perigoso, que é esse tipo de fraude, né, que eu vou dizer, desse tipo de crime, que acarreta a descredibilização das instituições, que acarreta, então, né, o cinismo, a abstenção dos eleitores, que colocam, então, à venda, porque já não acreditam na instituição, no valor do seu voto, e a gente, né, pode se sentir preso, então, nesse ciclo, sem ver luz no fim do túnel, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma reestruturação muito profunda do nosso ordenamento jurídico sobre essas práticas eleitorais, né? Ai, ai, ai. E de fato precisamos muito. E você que está nos acompanhando, pegue faça com que mais pessoas participem dessa discussão, dessa conscientização que você acompanha tão bem aqui. Gente, vamos para o último tema, ainda que rapidamente, mas e todos podem comentar, por favor, que se sentirem em condições de um momento para fazê-lo. Dois casos recentes colocaram a integridade no esporte, que é o momento que falamos sobre isso, em evidência. Na Alemanha, a Federação Alemã de Futebol foi alvo de uma operação policial por suspeitas de corrupção envolvendo a concessão de benefícios a autoridades durante a Eurocopa de 2024. No Brasil, o Ministério do Esporte voltou o foco para o combate à manipulação de resultados e anunciou ações para conscientizar atletas, especialmente os mais jovens, sobre os riscos de qualquer vínculo com o mercado de apostas esportivas, diante do aumento de casos envolvendo competições, inclusive nas categorias de base. E eu faço uma primeira pergunta aqui para a doutora Isadora. Além de fortalecer a governança das entidades esportivas, como clubes, federações e atletas, podem, além de fortalecer, podem atuar como para prevenir conflitos de interesse e reduzir os riscos de corrupção e manipulação de resultados ligados às apostas esportivas? Claro, o assunto, né, das bets no Brasil, a gente precisa de uma regulamentação muito mais forte, muito mais restrita, mas também o compliance da parte dos clubes, né? Como eles querem lidar com isso, como eles querem né, que seus jogadores tenham consciência do risco, né, que apresenta para a própria reputação do clube, inclusive. A gente entra numa área cinza, né, ali onde o conflito do interesse econômico com a possibilidade de manipulação de resultado
plenamente visível, né? A gente teve alguns casos aí pelo passado em que isso, infelizmente, aconteceu. E descredibiliza, então, algo que a gente, né, adora, que é o esporte, que é algo que tem o seu valor social, baseado no mérito, para entrar, então, novamente numa esfera de corrupção, né, servindo a interesses econômicos. Então, tem, sim, uma parte de regulamentação do Estado, mas muito também da integridade do clube e dos seus dirigentes, né? E do jogador, cada jogador também na sua prática individual, né? Na noção de integridade. Esse é um problema muito sério que se alastra e afeta a saúde pública de uma forma muito forte. Mas aí, por exemplo, doutor Vitor, o avanço das apostas esportivas trouxe novos desafios para a integridade das competições. Na sua avaliação, qual é o papel da educação dos atletas e do fortalecimento das instituições esportivas para preservar a credibilidade do esporte? Eu vejo que o Brasil, nas últimas décadas, vem criando cada vez mais uma dimensão que eu chamo de cidadania do consumo. Essa cidadania do consumo, ela se espraia na maneira como a gente elege ou não um candidato, cada vez mais voltado para os interesses privados e menos para os interesses republicanos, para os interesses públicos. No campo da educação, isso se encontra também no modo como, ao contrário de muitos outros países, o modo como a gente adota a lógica do sistema de vestibular também não auxilia na formação de uma visão mais ampla, mais ética, mais republicana da própria formação ligada à educação. Então a gente começa a perceber, de acordo com o programa de hoje, várias instâncias, sejam elas eleitorais, educacionais, culturais, elas estão cada vez mais ligadas a um sistema de consumo, a um sistema de benefício privado, o que muitos dizem dentro de relações sociais, em um sistema de o que eu vou ganhar com isso, né? Antigamente a gente tinha aquela frase cunhada pelo famoso antropólogo Roberto da Mata, que é quem é você, né? Você sabe com quem você está falando? Agora é tudo uma relação de custo-benefício. E pensarmos uma sociedade a partir de uma relação de custo-benefício, numa sociedade onde a República Brasileira ainda, como vocês bem colocaram, possui uma relação institucional frágil, não quer dizer que as instituições sejam frágeis, não quer dizer que a burocracia seja frágil, mas as relações sociais com essa institucionalidade, ela é frágil. Diante disso, fortalece muito essa perspectiva do consumo em relação à cidadania. E aí, no caso das bets, elas passam a ser tratadas pior ainda, não só como uma relação de consumo, mas como uma relação de investimento. Então, a corrupção ela passa a ser também tratada como uma relação de investimento nesse aspecto. Olha, eu vou te pagar para justamente você fazer isso e mais investidores pagarem esse tipo de ato corrupto. E aí a gente entra num ciclo vicioso, que é exigirmos cada vez mais das instituições sem uma contraproposta no campo cultural, educacional, social. É verdade, e temos muito a fazer em cima disso. E aí eu vou fazer uma introdução ao encerramento de cada um de nós, sempre provocando que façam uma mensagem positiva, ainda que rapidamente, uma mensagem positiva para quem está nos acompanhando. Qual é a mensagem final? E eu vou começar então pelo doutor Odilon Guedes, né, que aí já aproveite, se ele tiver alguma observação sobre o tema, ele já faça e já aproveite e faça a sua despedida do público. Não, rapidamente, eu sou contra as bets, nós todos estamos acompanhando, famílias inteiras estão se endividando e cria problema psíquico, social, é uma coisa muito grave. O Estado brasileiro tem que atuar severamente em relação a isso. E quando pega o futebol, recentemente, 1 ou 2 jogadores do Flamengo se envolveram em questão de... Porque a Betis, o cara, ele aposta quantos escanteios vai ser, quantos cartões amarelos. Então, isso aí acaba tendo uma manipulação e mostra o nível que a situação está. E os clubes brasileiros numa crise enorme. Tá, é só ver o São Paulo, o Corinthians, o que acontece com essas diretorias. Então eu acho que cortar o mal pela raiz, a Bet faz mal para a sociedade. É uma jogatina que você não tem o mínimo controle. E finalmente eu queria agradecer
o convite e lembrar, Léo, uma mensagem positiva. Eu estou agora no Conselho Federal de Economia e essa campanha que eu comecei aqui em São Paulo da transparência do orçamento público, que algumas prefeituras, inclusive, já aprovaram leis que o prefeito é obrigado a colocar lá os dados do orçamento de forma transparente, sem perder o conteúdo. Vou começar a visitar os estados brasileiros para poder divulgar essa campanha, ver se a gente consegue, é um trabalho de médio e longo prazo, de culturalmente mostrar a importância do Estado e que ele precisa ser controlado pela sociedade. Perfeitamente. E aí eu passo a bola para o Dr. Vitor, por favor, para a sua mensagem final e despedida do público. Primeiramente, eu gostaria de novamente agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E, por fim, uma mensagem positiva, eu diria que saiu também uma pesquisa recente dizendo que a maioria dos brasileiros não se lembram de quem votou nas últimas eleições. E uma maneira básica da gente acompanhar a luta contra a corrupção e principalmente a defesa de candidatos, independentemente do seu espectro político, que tem como seu princípio uma base forte republicana, é não apenas votarmos com consciência, mas acompanharmos com consciência. E a mensagem positiva é justamente essa: fazer da vida política não só um debate, mas também um acompanhamento junto às instituições e às pessoas que nós votamos. Então, quem votar, a pessoa que for votar, que estiver assistindo, acompanhe o seu candidato nos próximos 4 anos. Isso já é um exercício da cidadania fundamental. Perfeitamente. E aí, vamos para a doutora Isadora Oshiro. Por favor, doutora Isadora, a sua mensagem final. Tentando transmitir uma mensagem positiva, né? Conforme o Vitor falou, é importante a gente acompanhar o que os nossos representantes, que são pagos com dinheiro público, estão fazendo, né, por nós, e a pressão pública que a gente pode exercer para cobrar deles o que é nosso direito, né? Um pequeno exemplo, já que a gente está falando aí de Copa, né? O senador Romário, né, que foi visto em plena viagem, enquanto deveria estar ali assumindo seus compromissos profissionais, né? E que, por pressão, se comprometeu a devolver o salário que vai, então, receber durante esse período. E outra coisa também que eu queria falar é a nossa atitude, como ela pode ser inspiradora, ainda que em pequenos gestos, né? Claro, em outra escala, o jogador francês Mbappé, ele se mostrou incomodado por um dos patrocinadores do clube de bet ter usado a imagem dele para veicular uma propaganda, e ele se disse: não concordo, me oponho, acredito que isso já destruiu famílias demais onde eu cresci, onde eu nasci, e quero que revisem a cláusula contratual, porque não estou de acordo, enfim, inspirando muitos outros a fazerem isso, né? Então, assim, nem sempre o benefício pessoal ainda prevalece, né? A gente ainda tem pessoas para mostrar para a gente que o coletivo ainda é mais importante. É isso mesmo. Gente, agradecemos a participação de todos e todas que acompanharam esse debate, e em especial aos nossos convidados, que contribuíram com reflexões e perspectivas valiosas para essa discussão tão relevante. Encerramos aqui mais uma edição do canal INAC e nos vemos no próximo programa. Até lá!